Olá, internautas! Bem-vindo aqui aos estúdios do site Bocão News. E como vocês sabem, o assunto da semana é a tal lista de faquinha, a lista que movimentou todo o país e, claro, principalmente a imprensa. Então, nas principais redações do Brasil, aqui também na capital baiana, só se fala dessa lista, dos políticos envolvidos, né, de quem está falando a verdade, das defesas, né, de todos aí que dizem ser inocentes. E a gente decidiu aqui no site Bocão News trazer essa discussão da redação para os nossos estúdios e compartilhar com vocês um pouquinho essas delações, os vídeos que inclusive já estão disponibilizados no site, que citam aí políticos de nosso estado, envolvendo ex-governadores, envolvendo inclusive o prefeito de nossa capital, senadores e deputados federais. Então, para esse bate-papo informal com você aí de casa, a gente conversa aqui com os jornalistas de política do site Bocão News, Aparecido Silva, Guilherme Reis, para a gente tentar entender aí, né, essa confusão, por um lado, de nomes, de delações, de acusações, né? Na verdade, a gente tem que entender que delação ainda não se confirma nada, né? Ontem eu até estava ouvindo algumas delações do Marcelo Odebrecht, eu percebo que em alguns momentos ele até gagueja, mas é impressionante como após o gaguejar, ele já vem com a planilha e diz para Moro, ó, se você quiser eu te mostro aqui na planilha. Né? Eu vou falar um pouquinho depois dessas delações que eu ouvi do Marcelo Odebrecht, onde o foco dele principal era o Antônio Palocci. Mas regionalizando, trazendo para cá, queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês ouviram aí. Vocês já conseguiram decupar algumas delações, né? A gente teve acesso a essas delações. Queria que vocês falassem um pouquinho o que é que se passou aí nessas delações. Pegando o gancho assim, do Marcelo Odebrecht, eu estou ouvindo uns depoimentos dele, e ele deixa claro que, pelo menos é o que ele alega, que ele não tinha conhecimento nem controle de tudo o que acontecia dentro da empresa em termos de pagamento de propina, ou seja, de financiamento de campanha via Caixa 1 ou Caixa 2. Ele dizia que muitas vezes delegava padrinhos, né, que era o termo que ele utilizou, que cuidava de ter essa relação, de manter essa relação direta com determinados políticos de todos os estados do Brasil. E eram esses políticos que definiam os valores a serem pagos, e, além de, seja via Caixa 1 ou via Caixa 2. Ele deixava claro também que ele não chegava a definir a quantia específica. Isso partia dos empresários, dos políticos mesmo, esse valor? Dos empresários e dos políticos, havia essa relação. E ele dizia que o valor que ele definia era a quantia total a ser investida naquela campanha, que poderia subir havendo o segundo turno, né, quando ele sabia que haveria segundo turno. Exatamente. E aqui na Bahia a gente tem pelo menos 28 pessoas que estão sendo alvos de inquéritos e, assim, como Caroline disse, o que temos aqui são denúncias, são delações de executivos que estavam o tempo todo em contato com os políticos e até então não há julgamento de que fulano ou Beltrano de fato teve um envolvimento criminal. O que a gente nota muito nessas delações e também nos posicionamentos dos políticos é da forma como a prática do Caixa 2 foi algo naturalizado, né? Ao longo aí, desde Fernando Henrique Cardoso, 93 para cá, que se tem essa prática e era algo comum, como os delatores dizem. Não há um político que não tenha usado o Caixa 2 em sua campanha. É um pouco generalista isso, mas faz parte da nossa discurso, cultura política, né? Discurso, fazer esse tipo de ação. É o discurso que eles sustentam, né? Então, assim, a gente nota até um ar até de tranquilidade de alguns, porque muita gente que está vamos dizer, como alvo desses inquéritos, tem uma certa, digamos que uma certeza de que aquilo pode não dar em nada. Até porque, como alguns dizem, Caixa 2 não é crime. Até teve essa discussão recente de que Caixa 2 ia ser criminalizado ou não. Então, assim, pode ser uma coisa que não dê, alguns casos, de fato, não dê nada. A gente tem casos que fugiram dessa temática de Caixa 2 nessas delações, como a gente viu no caso, por exemplo, de João Gabacelar aqui na Bahia, que ele tem um inquérito que ele vai responder de que não é de Caixa 2, mas sim de, por exemplo, de participar de uma reunião de CPI na Câmara dos Deputados, que era uma reunião sigilosa, por exemplo, e levar informações para empresários que tinham interesse no tema que estava ali sendo discutido. Então, assim, são muitas vertentes,
Nem tudo que a gente está vendo aí vai efetivamente terminar em condenação, a gente sabe disso. Ou em prisão. Exatamente. Né? E aí tem muitos casos que a gente está vendo até delatores se contradizendo, todos os delatores que a gente está abordando aqui são da Odebrecht. Tem o André Vital, né, para a gente até tentar passar para os nossos leitores. Tem o André Vital, que é ex-executivo. João Pacífico, o João Pacífico. Da Odebrecht. Cláudio Melo Filho, que é ex-diretor de Relações Institucionais. O próprio Marcelo Odebrecht, foi presidente. Eu achei interessante que Marcelo ontem, em uma das delações que ele fez ao Moro, ele começa a contar que isso vem desde 88, né? Eu acho, se não me engano, ele entrou em 2009 na empresa como presidente para assumir a presidência. Ele faz um breve relato dessa trajetória dele, mas ele fala que vem desde 88. Por mais que a gente saiba que tudo isso ainda precisa ir a julgamento, que tudo isso ainda precisa de provas materiais, né, para se concretizar como crime, choca um pouco. Eu não sei qual foi a reação de vocês, mas eu fiquei chocada. A gente sabe que a corrupção sempre existiu no país, mas quando a gente começa a ouvir detalhes de como a coisa é feita, e de quantos milhões, quanto dinheiro. O Marcelo fala de 80 milhões, 10 milhões, e de uma naturalidade, de uma forma de conduzir as questões, e a gente só assistindo, né? O brasileiro assistindo isso, e hoje, não vou dizer aplaudindo, mas a gente não teve nem tempo para aplaudir essa situação toda. Exatamente. E assim, a gente acompanhando essas delações, a gente vê pelo que dizem os delatores, né? Como se davam as negociações para essas doações. A gente tem alvos aqui, como foi veiculado, Jacques Wagner, né, quando era governador, a Semineto na sua campanha para prefeito. Em 2012, especificamente, a gente tem o delator André Vital, que foi o interlocutor da Odebrecht com os candidatos da eleição de 2012, quando a Semineto saiu vitorioso. Ele conta que se reuniu com os 3 principais candidatos. Esses candidatos chegaram a ele pedindo doação para a campanha, que foram a Semineto, Nelson Pellegrino e Mário Kertes. A gente tem dessas delações que para a Semineto, por exemplo, o que diz o delator André Vital, que foi 1,8 milhão de Caixa 2. Essa é a principal delação hoje contra o prefeito de Salvador, seria o uso do Caixa 2. Exatamente. 1,8 milhão de Caixa 2, 400 mil via doação oficial. Para Nelson Pellegrino, ele fala também no montante, se eu não estiver equivocado, de 1,3 milhão também via Caixa 2 para Nelson Pellegrino. Então, assim, outro detalhe que André Vital, o executivo da Odebrecht, fala é que 5 vereadores também tiveram benefícios nessa eleição 2012. E eles conseguiram se eleger, a gente tem os nomes, a gente tem Tiago Correia, Paulo Câmara, que foi presidente da Câmara, Paulo Magalhães Júnior, Geraldo Júnior, Henrique Carvalhal. São nomes que ele menciona de que tiveram essas doações, são alvos de pedidos de inquérito e todos conseguiram se eleger. Então ainda tem essa questão, né, de que muitos que conseguiam recursos de Caixa 2 saíam-se vitoriosos até pela questão de ter mais recursos para a campanha, tem esse efeito colateral que na verdade é o benefício principal de quem usa a Caixa 2, né? É ter um maior aporte, maior recurso para fazer suas campanhas. É o que justifica, né? Sim, a gente não pode esquecer também do Jadel Vieira Lima, né? Que foi citado aí na delação de João Pacífico, citado pelo ex-executivo João Pacífico. Ele não disse o que foi doado via Caixa 2 ou via doação oficial, mas menciona 3,6 milhões de reais entre 2007 e 2010. E esses recursos eram meio que uma contrapartida por favorecimentos em obras da Odebrecht na Bahia e em Salvador. Ele fala do sistema de transporte Moderno Salvador. Transporte Moderno Salvador 2. Né? O 2. Esse foi o que o metrô acabou dando lugar ao metrô. Não sei se foi esse, né? Esse era um projeto, acho que o metrô veio substituindo esse há anos atrás. Mas o valor total ficou em quanto? 3,6 milhões entre 2007 e 2010. Com isso tudo, vocês conseguem acreditar na possibilidade de que alguns políticos, ainda que não tenham agido diretamente, como você falou, alguns vereadores que se beneficiaram, às vezes pode ser o padrinho que pega o dinheiro, tem gente que mesmo tendo sido beneficiado não sabia de nada ou é impossível não saber de nada? Todos sabem o que está acontecendo ou o que vinha acontecendo, ou vem, né? Na verdade, ainda acontecendo na política. Olha, para quem acompanha a eleição e para quem já vivenciou campanhas, é difícil de se dizer que não sabia.
Até porque, como a gente tem visto aqui, os delatores falam que se reuniam com os políticos os políticos pediam contribuição e tinham um retorno de quanto a empresa poderia, no caso a Odebrecht, poderia pagar para aquele candidato. E aí se dizia, no caso aqui na Bahia, a gente tinha o executivo Benedito Júnior, que era assim, o diretor superintendente da Odebrecht na Bahia, em Sergipe, e era quem decidia os valores. Por exemplo, para fulano, fulano pediu 20 milhões, mas a gente só pode liberar 10. Aí ainda tinha esse acerto, qual vai ser a via por onde esse dinheiro vai chegar. Então, assim, a gente não pode afirmar categoricamente que todos sabiam. Que todos sabiam e que alguns não sabiam. Mas é uma coisa que parece óbvio de que todos sabiam de onde o dinheiro chegava e por onde chegava. Eu acho que as investigações que vão mostrar isso, inclusive o próprio Paulo Câmara, né, o vereador Paulo Câmara, lançou uma nota oficial ontem dizendo que os recursos, né, que ele recebeu para a campanha, que foram 50 mil reais, se eu não me engano, ele recebeu pelo PSDB estadual, ou PSDB estadual, se eu não me engano. Ele recebeu via partido, via então. partido e não diretamente. Então ele não tem como saber o que é que foi organizado lá em cima. Só as investigações vão dizer. Você falou aí em resposta, eu vou pincelar aqui algumas respostas das denúncias, das delações, na verdade, que acarretam aí sobre alguns políticos. Em nota, o prefeito Assemi Neto, na verdade, em entrevista, nós fomos até uma coletiva dele, no qual ele falou: não recebi dinheiro via Caixa 2, isso não ocorreu, estou muito tranquilo. A Odebrecht colaborou em 2012, via Democratas, que passou a minha campanha de forma oficial. O mesmo discurso aí do Paulo Câmara. O governador Rui Costa ele não foi citado diretamente, mas parece que nas delações que implicam sobre Wagner teria recebido o Caixa 2 para a campanha de Rui, não é isso? Exatamente. E aí, mas ele minimizou aí o teor dos inquéritos divulgados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e ele diz o seguinte: não há condenação de ninguém, nem de aliados, nem de adversários. As listas que saem são autorizando que as pessoas sejam investigadas e seja apurada, ou não, a veracidade das delações. Nisso, o governador, de fato, tem razão. Esse aqui, antes de falar esse aqui eu vou querer que Guilherme comente, que é sobre Lula, em uma entrevista que ele deu hoje ao radialista Mário Kertz na Metrópole. Eu vou já comentar de Lídice, né, que é a senadora baiana que foi citada também. Lídice, ela diz o seguinte, ela fala o seguinte: tenham confiança, estou com a consciência tranquila e confiança de que tudo será esclarecido. Tenho a consciência tranquila porque os meus 33 anos de correção na vida pública falam por mim, afirmou aí a PSDBista. Guilherme, que acompanhou hoje a entrevista de Lula continua, pelo que eu percebi na entrevista, tranquilo, acredita que não vai ser preso, continua dizendo que é inverossímil, né, são inverossímeis as declarações dos delatores. Como é que você avaliou aí essa entrevista? O Lula, mais uma vez, reiterou que as delações são mentirosas, né, que as declarações de Odebrecht e de outros executivos da empreiteira são falaciosas. Ele realmente utilizou esse termo ao dizer que as declarações são muito inverossímeis. E, mais uma vez, reafirmou o desejo de concorrer à presidência da República em 2018 e afirma que espera tornar o Brasil novamente um país feliz e próspero do ponto de vista econômico. Então, para a gente detalhar para os nossos leitores, trazendo as denúncias, as delações para o cunho regional. Denúncia contra a Assemi Neto foi Caixa 2 e o valor? Caixa 2, 1,8 milhão. 1,8 milhão. De repasse. Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima recebeu entre 2007 e 2010 13,6 milhões de reais. O Pellegrino teria sido 1,3 e Lídice, eu acho que foi... Isso, eu não vi o valor exatamente. Não sei se foi 1 milhão, algo nessa linha. E tiveram também deputados que foi de 200 a 300 mil. Se não me engano, foi 200 mil ou 100 mil, Lídice da Mata. Foi um valor... Foi um valor menor, não foi? Desses políticos que a gente cita, né, na lista ainda tem o próprio João Bacelar, né, deputado federal do PR. Tem o José Carlos Aleluia, né, do DEM. Antônio Brito. Isso, Antônio Brito, Daniel Almeida, vereador Edivaldo Brito, Cacá Leão, né, o Alice da Mata, que a gente já falou, e Daniel Almeida. Lembrando também aí, né, dos 3 ex-presidentes da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, né, e Fernando Henrique Cardoso, os 3 aí citados, né, na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Só para a gente entender, esses têm foro ou não têm foro? Foro privilegiado? Os deputados federais, todos eles têm foro. A Lídice da Mata, senadora, também tem foro privilegiado. Então, eles vão ser julgados no STF.
os deputados estaduais, prefeitos, Vereador. quem não tem vereadores que não têm mais mandato, vão para as instâncias iniciais, que serão Justiça Federal na Bahia ou Justiça Federal do Paraná, dependendo do envolvimento no caso. Também a gente tem como alvos de inquéritos Arthur Maia, que é o atual relator da Previdência, da reforma da Previdência. Já falamos de João Gabacelar, Cacá Leão, filho do vice-governador João Leão, que também é outro alvo. Jutaí Magalhães Júnior, PSDB. Mário Negromonte Júnior, deputado federal, que é filho do conselheiro do TCM aqui na Bahia, Mário Negromonte, que também é outro alvo dessas delações. Duda Mendonça, que foi marqueteiro de Lula, João Santana foi marqueteiro de Dilma. Assim, todos os baianos não são políticos com mandatos ou nunca tiveram, mas estiveram envolvidos nas campanhas. A gente tem uns deputados baianos também, né? Deputados estaduais, bem lembrado. Marcelo Nilo, ex-presidente da Assembleia. Marcelo Nilo ele já deu resposta sobre isso, já se posicionou? Disse que estranhou seu nome na lista, porque diz ele que a doação foi oficial, como todos argumentam isso, né? De que recebeu, está lá registrado no TSE. Mas como o Guilherme frisou aqui em um momento, as investigações é quem vão dizer de que forma esse dinheiro chegou, se realmente foi legal ou não. Outros políticos baianos, Geraldo Simões, ex-deputado federal e ex-prefeito de Itabuna, também aparece como investigado junto à sua esposa, Jussara Feitosa. O que aconteceu no caso de Geraldo Simões? Ele era deputado federal na época, em 2012, e chegou para a Odebrecht oferecendo a proposta. A gente tem aqui, Itabuna, no caso, eu estou supondo aqui, né, que foi o que apareceu. Ele chegou para a Odebrecht e disse que a cidade precisaria de obras de saneamento, de esgotamento sanitário, abastecimento de água. A Itabuna vive uma crise de água e tal, hídrica. E aí ele chegou propondo à Odebrecht que aportasse 200 mil na campanha da sua esposa, Jussara Feitosa, do PT, em 2012. Em contrapartida, se vencesse, a empresa teria prioridade em executar essas obras. Adolfo Viana, outro deputado estadual, também aparece na lista. Colber Martins, secretário em feira, ex-deputado federal. Leur Lomanto Júnior, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Eu estava até fazendo um comentário com colegas ontem de que a Semineto foi a pessoa mais sem sorte nessas delações. Mais atingida, né? Teve Câmara e Assembleia, né? Exatamente. Os o alvos. Líder dele na Câmara Municipal, Henrique Carvalhal, é alvo de pedido de inquérito. Da mesma forma, Leur Júnior na Assembleia Legislativa, e além do próprio Semineto ter um pedido de inquérito contra si. Acho que as pessoas aqui que a gente ainda não citou, mas que vale destaque, é Jacques Wagner. A gente citou, mas não deu detalhes de como os delatores mencionam o nome dele. Cláudio Melo, um dos que mais falam a respeito do envolvimento de Jacques Wagner com a Odebrecht, ele disse que conheceu Jacques Wagner em 2006. Por meio de Fernando Schmidt, ex-presidente do Bahia, se não estiver equivocado. Exato. E aí que Wagner se apresentou para Cláudio Melo, dizendo que ia ser candidato ao governo da Bahia em 2006. Aí Cláudio Melo relata em seu depoimento de que esse pedido de Wagner de apoio junto ao Odebrecht foi visto com descrédito. Ninguém acreditava que Wagner teria chance naquele pleito, porque Paulo Souto era governador, apoiado por ACM. Então, havia aquele clima de que o governador que iria disputar a reeleição com o apoio de ACM era o virtual favorito, o candidato que teria maior chance. E por isso a Odebrecht não tinha tanta crença de que Wagner fosse vencer aquele pleito. Ele aparecia inicialmente com 2% de intenção de voto. E aí que vieram os pedidos. Cláudio Melo disse que Wagner pediu doação, a Odebrecht injetou, ele diz que não tem certeza, mas que cerca de 3 milhões foi o valor que a Odebrecht já pagou para Wagner em 2006 para a campanha. Ele disse que não sabe se isso foi doação oficial ou Caixa 2, mas diz que acredita que tenha sido das duas formas. Vindo para 2010, também tem menções a Jacques Wagner quando disputou a reeleição. Assim, são informações que apareceram de que delatores tinham apontado 12 milhões em 2010, 12 milhões de dólares para Jacques Wagner. Isso, foi aquele cálculo que a gente havia feito, né? Dava quase 39 milhões de reais. Mas assim, os delatores que eu ouvi até o momento, nenhum fala disso. Nesse valor. Cláudio Melo mesmo, em sua delação, ele faz o seguinte, diz que foi pago 12 milhões de dólares em 2010 para alguém de codinome Opaió.
mas ele diz que nem ele e nem os advogados sabiam dizer quem era esse Opaió. Eu falei inicialmente, né, que a gente não teve tempo de aplaudir, e óbvio, não tem o que a gente aplaudir, mas a gente acaba rindo para não chorar. Estou até usando a expressão de Lula. Lula disse, na verdade, que não vai nem rir nem chorar diante das delações. Mas a gente comentou, leitores, hoje na redação, assim que eu cheguei de manhã, o Aparecido fez, Carol, quem é o Opaió? Eu fiz, como é? Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, um grande artista baiano. Mas falou em Opaió, eu lembro de Lázaro Ramos, Wagner Moura, mas era um codinome. Isso. Ontem, na delação do Marcelo Odebrecht, ele frisa muito essa questão. Marcelo Odebrecht, ele diz que, eu falo ontem, mas foi um vídeo que chegou para mim ontem, de uma das delações dele, no qual ele fala que da lista, 10 codinomes ele conhece pessoalmente, né? E ele cita também o Jacques Wagner, né, em especial nessa delação do Marcelo, ele foca muito na relação dele com o PT. E ele fala que havia uma pressão muito grande, principalmente daqui da Bahia, vinda de Jacques Wagner, com relação ao estaleiro. Esse áudio a gente vai provavelmente mostrar hoje, durante a semana que vem, na Rádio Itapuã FM. E outra coisa que eu tenho percebido também, diante dessas delações e de posicionamento de políticos, está todo mundo um pouco acuado, meio que com receio de falar muito, né, dar aquela declaração básica. Ontem, o prefeito Assemineto falou conosco, com o Zé Eduardo, né, e com o Cintia Kelly, comigo lá nos estúdios da Itapuã, ele entrou por telefone. A gente percebeu que ele estava um pouco acuado, e é interessante como agora alguns opositores viram até pessoas do bem, né? São amigos, são pessoas que a índole... Ontem eu fiquei surpresa em ele dizer que ele não acredita, por exemplo, nessas delações contra a Lídice da Mata. Ele já vem repetindo esse discurso há um certo tempo, assim. Eu não sei, eu acho que eu encaro mais como estratégia política. Estratégia, né? De discurso do que de simplesmente... dizer que acredita mesmo. E nessa questão de Jacques Wagner, a petição também cita um relógio, né, de $20 mil, que ele recebeu de presente ao Odebrecht, que ele chegou até a dizer que nunca usou esse relógio. Isso. E, mas recebeu, por outro lado, ou não? né, recebeu esse relógio, ele tem esse relógio, e nas defesas dele, né, ao falar sobre a relação com o Odebrecht, ele sempre disse que a relação dele com a empreiteira sempre foi muito conflituosa, porque, segundo o ex-governador, os Odebrecht nunca desejaram a eleição dele, né, como governador do estado. Tem mais algum detalhe da de Gedel aí? Gedel, né, pelo que a gente vem acompanhando desde a última polêmica com relação ao Levi, né, o El Lavu, né, a gente sempre fica se alternando nessas pronúncias daquele edifício, ele realmente, né, deu uma mergulhada, ele sumiu da imprensa, não dá mais declarações, o nome dele volta à tona agora novamente. O Lúcio, o irmão dele, também foi citado, né? Lúcio Vieira Lima também. Sim, o Pacífico, né, fala do Lúcio Vieira Lima, que na época, entre 2007, foto de 2007, 2008, era presidente estadual do PMDB. E vale lembrar que quando começaram essas doações, esses repasses à Gedel, o Gedel era ministro da Integração Nacional no governo Lula. Então ele começou a favorecer as obras da empreiteira Odebrecht aqui em Salvador, nessa época que ele era ministro e que depois se lançou nas eleições de 2008. Diante disso, acho que o que muitos brasileiros se perguntam, muitos estão tão descontentes, né, tão desanimados com a política, o que eu particularmente não acho isso muito positivo, mas é difícil a gente não ficar diante do que a gente vê, chega a um desgaste tremendo a imagem da política de nosso país. Mas o que é que vocês, né, enquanto jornalistas de política, de eleições que vocês cobrem, vocês acreditam que é uma mudança no nosso cenário político de médio a longo prazo, de longo prazo? O que é que pode ocorrer aí com o nosso presidente Michel Temer? Eu realmente não sei assim, o que pode acontecer daqui para 2018. Eu acho que todo dia acontece muita coisa, muita delação, muita denúncia, que o cenário parece meio conturbado. Muito imprevisível. Mas o próprio ex-presidente Lula, né, que já disse que quer concorrer em 2018, ele acha que ele não acredita muito nessa tese de que um salvador da pátria, um antipolítico vai aparecer aí, vai pintar no cenário. Foi até criticando o Dória, né? Ele foi até criticando o João Dória, que tem crescido muito politicamente. E João Dória teve um discurso de antipolítica, de que ele não veio desse ambiente, né, que ele veio do mundo empresarial, quando ele se elegeu prefeito de São Paulo, derrotando aí o Fernando Haddad. Isso, eu queria também só chamar a atenção para um ponto. A gente não viu Rui Costa ser alvo de pedido de inquérito nesse caso. Pelo que eu ouvi dos delatores, a gente consegue entender, porque pelo menos no caso da Odebrecht ele não aparece como alvo de inquérito.
o que houve mencionando o Rui Costa. Em 2014, quando ele disputou a eleição, Jacques Wagner foi o principal fiador da candidatura de Rui Costa. O Rui Costa era secretário do governo de Jacques Wagner e Jacques Wagner queria colocar alguém da sua confiança. Eles foram colegas de sindicatos no polo petroquímico de Camaçari. Então, Jacques Wagner foi aquela pessoa que fez por onde eleger Rui Costa. Era um cara desconhecido até então do interior da Bahia. E o que a gente conseguiu depreender dessas delações é o seguinte: o delator e ex-executivo da Odebrecht, André Vital, ele diz que Jacques Wagner se reuniu com ele e posteriormente se reuniu também com Marcelo Odebrecht para tratar de contribuição financeira para a campanha de 2014. Campanha de 2014, que era Rui Costa tentando o Palácio de Ondina. Como se deu isso? A Odebrecht, como o Guilherme disse, não tinha uma boa relação com Jacques Wagner. Então, a Odebrecht colocou na mesa de negociação o seguinte: o Estado tem pendências com a gente só vai doar se o Estado se propuser a resolver alguma dessas pendências. E uma das pendências que a Odebrecht levou, duas pendências na verdade, foram as seguintes: Fonte Nova, que estava aí no auge da Copa do Mundo, Fonte Nova sendo construída e tal. Uma pendência foi a Fonte Nova, que poderia ser uma via de colocar propina, não vou dizer propina porque não usaram esse termo. Mas fazer repasses. Isso, uma contrapartida, digamos assim. Era a Fonte Nova e uma dívida que o governo tinha a partir da SERB, a Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia, uma empresa pública, se eu não estiver equivocado, a autarquia, mas enfim, era a SERB que tinha uma dívida de cerca de 300 e poucos milhões com a Odebrecht. Então, os executivos da Odebrecht chegaram e disseram para o governo: a gente pode ver uma contrapartida. E qual foi essa via? Pelo que Cláudio Melo disse e André Vital também reforçou, Jacques Wagner recusou usar a obra da Fonte Nova nessa negociação para doar. Então, a via que traria menos exposição, maior desgaste, no caso, seria resolver o impasse da SERB, que tinha essa dívida com a Odebrecht, e o acordo foi o seguinte: dessa dívida de 300 e poucos milhões, conseguiram acordar que o governo pagaria 290 milhões para a Odebrecht. E aí fizeram um acordo, pagaria ao longo de 8 anos, sendo que as duas primeiras parcelas seriam de 35 milhões, aí logo nos primeiros 6 meses, se não me engano, 35 milhões, daria 70 milhões. E com esse destravamento, desse imbróglio que a Odebrecht tinha com o governo, o que aconteceria? A Odebrecht, então, já poderia depositar para fazer doação para o candidato do governo, que era o Rui Costa. Então, André Vital diz o seguinte: foi pedido ao Odebrecht 10 milhões, que é o valor que a gente até chegou a veicular, de que teria sido pago para Rui Costa. Esse valor, pelo que Cláudio Melo e André Vital dizem, não rolou. Foi apenas um pedido do governo para o Odebrecht. André Vital disse que esse valor morreu em 5 milhões. E aí que está o X da questão. André Vital disse que conseguiu consultar o sistema lá de setor de operações estruturadas. Marcelo Odebrecht fala muito isso como... Isso, que era o setor de propina, né? Isso, exatamente. Ele não usa a palavra propina. Ele diz que, inclusive, esse setor existe. No áudio que eu tenho, ele fala que esse setor lidava diretamente com esses empresários e os empresários é que diziam os valores. Isso. Né? E tinha sempre uma pessoa que ficava meio que negociando, ele cita alguns nomes. Exato. E nesse momento é que ele fala até da relação dele muito próxima com o Palocci. O Palocci, pelo que ele me fala, pelo que ele é tão próximo, né, as delações, essas denúncias tão próximas de nós, cidadãos eleitores, que a gente acaba achando que é pra gente, mas acaba sendo. Isso. E ele fala que o Palocci, de fato, fazia esse intercâmbio, acaba sendo o personagem principal de uma das delações que eu ouvi dele, né? Tem tantas por aí em que ele cita também outras pessoas. Mas eu lembro também, já divulgamos, já noticiamos, que tem um imbróglio da obra da Barra. Eu não entendi ainda o que é que aconteceu com a obra da Barra. Existem valores envolvidos ou apenas uma denúncia com relação a superfaturamento na obra? O que é que está acontecendo? Em relação à obra de requalificação da Barra, que foi assim, um dos primeiros carros-chefes do governo de Assemineto, não há nada de concreto. O que houve foi um pedido de inquérito. Um delator disse, se não me engano, André Vital disse que houve irregularidade na licitação da obra da Barra. Essa é a única informação que consta na petição. Não fala de valores, nada, nem cita nomes também, nada, nem do próprio prefeito. Nome de ninguém, isso. Então, assim, é uma coisa que ainda vai ser investigada.
ninguém sabe o que vai dar. O próprio Assemineto já emitiu nota dizendo que toda a licitação foi pública, os procedimentos foram avalizados pelos órgãos jurídicos e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que existe esse pedido de inquérito sobre essas irregularidades na licitação da obra da Barra, mas informações... Eles não se aprofundaram. Não temos ainda. Guilherme, alguma coisa mais a acrescentar ou é aguardar agora os próximos capítulos? Vamos aguardar os próximos capítulos, né, saber o que vai acontecer aí, o que a Justiça vai decidir e o que essas investigações vão revelar para a gente e como que vai repercutir, né, na política brasileira. Isso. Para fechar, eu só queria concluir a parte de Rui Costa, porque a gente não terminou, que é o seguinte, no setor de propinas ou de operações estruturadas, o delator diz o seguinte, que a empreiteira liberou apenas 5 milhões, mas ele só sabe que foram pagos 3,5 milhões. O restante, que completaria os 5 milhões, ele não sabe dizer se foi pago via Caixa 2 ou por algum diretório que fez a roda para chegar até a campanha. Então, assim, é a única citação a Rui Costa que a gente tem nesse caso. Quer acrescentar? Eu só queria acrescentar que o próprio Marcelo Odebrecht, em um dos depoimentos, disse que o montante, às vezes, assim, do Caixa 2, eles não sabiam que fim tinha, né? Que isso era... Ele só pagava. Político, só pagava. Só pagava, não sabia o o político destino. Poderia dar o fim que ele bem entendesse. Exato. Meninos, muito obrigada. A gente, sem dúvida, volta para mais um bate-papo desse, tanto no cunho da política. Vamos fazer também mais bate-papos com vocês, leitores, sobre o entretenimento, sempre que tiver algum assunto aí mais de grande repercussão e também não, para a gente fazer esse resumo sempre aí da semana com vocês. Quanto à política, a gente de fato vai aguardar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Enquanto imprensa, a gente tem que de fato acompanhar, né? Não nos contentarmos apenas com as notas de estamos tranquilo e foi tudo oficial, né? Vamos acompanhar, vamos saber que fim isso vai ter, que ter um fim breve, né? E bom para o nosso país, é isso que a gente espera. Exatamente. Obrigado. Tá, vocês ficam aí com esse BNews especial. Mandem suas sugestões e, claro, para ficar bem informado aí sobre esse assunto, acesse aí agora bocãonews.com.br. Até mais.